Você sabe qual é a função do Ministério Público e em quais situações podemos recorrer a essa instituição? Eu não entendo muito do assunto, então assim, eu só sei mesmo Ministério Público, mas entender mesmo é a finalidade. O Ministério Público, que eu entendo, é um órgão que ajuda o cidadão, né? Então, quando a gente tem que recorrer, qualquer coisa de lei, essas coisas, eles ajudam o cidadão a reivindicar alguma coisa, né, em relação à lei. Na verdade, o Ministério Público ele é o fiscal da lei, né? Ele denuncia algum crime, alguma infração penal, pelo que eu entendo. Só que no meu caso, eu, por exemplo, eu tive que recorrer ao Ministério, ainda estou esperando ainda o laudo, sobre retificação do nome do RG. Já tem um ano isso. Aí manda para o Ministério Público já aprovou, agora está na mão do juiz para dar deferimento, sim ou não, né? Pois essa instituição pública, embora tenha as mesmas garantias do Poder Judiciário, é autônoma e tem como obrigação defender os interesses da população de forma isenta e apartidária, atuando em áreas que vão desde os direitos do consumidor até assuntos envolvendo valores ambientais, urbanísticos, culturais ou sobre a defesa da infância e juventude, dos direitos humanos e também o combate ao crime. O Ministério Público é uma instituição permanente prevista na Constituição Federal para a defesa dos interesses coletivos da sociedade, tanto na área de segurança pública, né, na apuração de crimes, e como em outras áreas cíveis, né, para a defesa de interesses meta-individuais. E em casos de denúncias, precisamos nos atentar aos procedimentos adequados. Os promotores criminais em Jacareí trabalham no fórum. Tem uma seção própria do Ministério Público, onde o munícipe poderá procurar os funcionários da instituição, narrar seu caso, buscar uma entrevista pessoal com o promotor de justiça, se for o caso, e da mesma forma o Ministério Público na área civil ou não criminal atende na rua 3 de abril 32 em horário comercial, também pelo telefone 3961-3332 em horário comercial. Eu estava numa denúncia no ano passado, vendo a situação da Santa Casa, né? Tenho amigos funcionários da Santa Casa, e estava conversando com um amigo e fiquei sabendo que teria uma reunião, né, fechadas, porque na verdade foi naquela época da greve, enfim, fechadas com um vereador na situação no momento, naquela época, né, inclusive que nem hoje é mais vereador. E eu acabei indo para ouvir, né, as denúncias, enfim. E a denúncia feita por Gilson Cardoso se encaixou na área de cidadania do Ministério, sendo um ato em defesa do patrimônio público, que teve início em maio de 2016 e ficará em processo de investigação até outubro desse ano. Segundo o munícipe, a ação já garantiu algumas reformas para a Santa Casa, assim como a compra de alguns materiais. A denúncia que eu fiz na época foi em 2016, que virou todo esse processo todo, que graças a Deus conseguiu que fosse gasto alguns milhões na Santa Casa para ter feito toda essa reforma que foi feita, enfim, esses materiais foi comprado, foi a denúncia primeiramente em âmbito de predial, né? Que não sei se todo mundo lembra, mas acredito que a maioria lembra, que no ano passado nós tínhamos uma Santa Casa sucateada, né? Tinha camas enferrujadas, pedestrais enferrujados, falta de medicamentos. Enfim, e aí nessa reunião eu vi tudo isso das próprias funcionários que trabalham ali ou que trabalhavam. Normalmente o primeiro contato da pessoa com o Ministério Público é para orientação jurídica. Muitas vezes o caso é individual e a pessoa recebe a orientação sobre como proceder e defender seu direito, inicialmente extrajudicialmente, se for o caso, judicialmente. Em outros casos, quando se verifica uma dimensão coletiva para o problema, a promotoria registra o caso e parte para uma apuração própria e adoção de providências. E por se tratar da Santa Casa, que hoje eu uso, né? Eu faço parte do SUS, eu uso, acredito que a maioria das pessoas usem também a Santa Casa hoje, né? Que nem todo mundo tem dinheiro para pagar um convênio, né? E também acredito eu que quando você paga um convênio, você está pagando 2 vezes a saúde, né, porque já está cobrada nos seus impostos. Eu ouvindo toda aquela situação, aquelas denúncias de alguns funcionários da Santa Casa sobre alimentação, sobre má conservação do ambiente. O Ministério Público é uma instituição de portas abertas para a população que deve sempre procurar quando houver algum problema de ordem jurídica, porque no mínimo vai receber uma orientação jurídica.
De qualquer forma, também, se o problema for de ordem coletiva ou meta individual, o promotor vai adotar as providências cabíveis para a solução do problema extrajudicialmente ou, se necessário, judicialmente. Lembrando que a sede do Ministério Público de Jacareí fica localizada no centro da cidade, na Rua 3 de Abril, número 32, com funcionamento das 8 às 18 horas. E o telefone para contato é o 3961-3332.